Dizem que um único homem ousou desafiar o império mais poderoso da Europa e escolheu a liberdade ao preço da própria vida. Imagine as brumas geladas da Escócia, as gaitas sob a chuva das Highlands. Que este relato de coragem e esperança o conduza ao sono. Acomode-se confortavelmente e bem-vindo ao Lendas do Sono. Capítulo 1. As raízes de um revolucionário. Parte 1. As terras altas ao sopro do vento. A aurora nascia nas terras altas da Escócia, em um silêncio solene, interrompido apenas pelo assobio do vento que deslizava ao longo das colinas cobertas de urze. Uma névoa espessa, quase tangível, flutuava entre os vales, aderindo aos troncos nodosos dos pinheiros retorcidos pelos séculos. A luz pálida do sol lutava para atravessar esse véu prateado, e cada raio que conseguia se espalhava como um fio de ouro sobre as ervas encharcadas de orvalho. O ar cheirava a turfa úmida, musgos antigos e a fumaça de fogueiras distantes. Era uma terra áspera, mas bela em sua crueza, forjada pelos ventos do norte e pelas chuvas incessantes. Aqui nada era oferecido. Cada colheita, cada cabeça de gado, cada pedra de uma casa era fruto de um esforço paciente e obstinado. As colinas se sucediam até onde a vista alcançava, salpicadas de loques de águas escuras que refletiam as nuvens baixas. Trilhas estreitas serpenteavam entre as rochas, traçadas pelos passos de homens e animais ao longo de gerações. Nesse cenário vivia a família Wallace. Sua casa, construída com pedras cinzentas cuidadosamente encaixadas e coberta por um telhado de palha espesso, erguia-se em uma encosta abrigada não muito longe de um riacho, cujo murmúrio constante acompanhava os dias e as noites. As paredes grossas retinham o calor da lareira, onde a turfa extraída dos pântanos vizinhos queimava continuamente. O interior cheirava a couro curtido, lã, madeira seca e pão assado na pedra. Sir Malcolm Wallace, o pai, era um pequeno proprietário de terras e um homem de armas respeitado na região. Carregava nos ombros o orgulho tranquilo daqueles que sabem de onde vêm e o que devem defender. Sua esposa, Margaret, conduzia a casa com uma firmeza suave, mesclando ternura maternal e autoridade natural. Seus olhos claros pareciam sempre capazes de penetrar os pensamentos daqueles que cruzavam seu olhar. William, seu filho, ainda era uma criança, mas seus passos já o levavam frequentemente para longe das paredes da casa. Ele gostava de correr pelas encostas relvadas, sentir o vento chicotear seu rosto e a chuva gelada pingar em sua pele. Suas mãos conheciam a rugosidade das pedras musgosas e a flexibilidade dos ramos jovens. Ele observava os gaviões planarem acima dos vales, caçando suas presas com a mesma paciência dos caçadores do clã. A infância nas terras altas era feita de aprendizado constante. As manhãs começavam cedo, buscar água na fonte, alimentar os animais, cortar lenha, consertar ferramentas. Cada gesto, por mais banal que parecesse, ensinava algo: o valor do esforço, a atenção aos detalhes, a compreensão do ritmo das estações. Mas além das tarefas diárias, havia as histórias. À noite, quando o vento uivava ao redor da casa e a chuva batia nas venezianas, os anciãos do clã se reuniam perto do fogo. Contavam as epopeias dos heróis do passado, as batalhas contra invasores vindos do sul ou do mar, os juramentos cumpridos ao preço do sangue, as vozes graves, o crepitar das chamas e as sombras dançantes dos rostos gravavam essas narrativas na memória das crianças. William escutava em silêncio, os olhos arregalados, como se pudesse ver
aquelas cenas desfilarem através das palavras. Mas essas histórias não falavam apenas de glória e vitória. Elas também lembravam as derrotas, as traições, os vilarejos queimados, as terras roubadas. Ensinavam que a liberdade era um bem frágil, sempre ameaçado, e que cada geração deveria estar pronta para defender-la novamente. Numa noite de outono, Sir Malcolm levou William até o topo de uma colina próxima. O céu estava em chamas. Nuvens vermelhas e douradas se estendiam no horizonte e a luz se espalhava pelos vales como uma bênção. Lá, ao pé de um antigo cairn erguido pelos antepassados, seu pai colocou uma mão firme em seu ombro. "Olhe", William disse ele, "tudo o que você vê pertence àqueles que derramaram seu sangue para que pudéssemos viver livres. Não é apenas terra, é nossa herança, uma herança que não se dá, que se defende." O menino assentiu. Ele ainda não compreendia todo o peso dessas palavras, mas sentiu seu impacto, como um juramento silencioso gravado no fundo de seu ser. Os dias se passavam, ritmados pelo trabalho e pelas estações. No inverno, aprendia-se a se mover na neve, rastrear animais, encontrar abrigo seguro nas colinas geladas. No verão, trabalhava-se nos campos, cuidava-se dos pastos, consertavam-se as cercas. William seguia seu pai e seus tios, absorvendo cada ensinamento transmitido, cada técnica, cada astúcia para sobreviver em uma terra que não perdoava a fraqueza. Mas, com o passar dos anos, outro vento começou a soprar. Mais frio, mais ameaçador. Patrulhas inglesas apareciam nas estradas. Elas carregavam bandeiras estrangeiras e exigiam comida, animais ou hospedagem. Às vezes, ficavam dias em um vilarejo, deixando para trás um misto de medo e ressentimento. As conversas ao redor do fogo tornaram-se mais cautelosas, os olhares mais desconfiados. Numa tarde, voltando sozinho da caça, William avistou, ao longe, uma fumaça negra subindo detrás de uma colina. Guiado por uma inquietação surda, ele se aproximou. O que descobriu marcou uma cicatriz em sua memória. Uma fazenda reduzida a cinzas, os animais massacrados, o solo enegrecido pelo fogo, as marcas de cascos e os destroços deixados para trás não deixavam dúvidas. Soldados ingleses haviam passado por ali. À noite, ele permaneceu em silêncio por muito tempo junto ao fogo. Sua mãe finalmente lhe disse, com uma voz suave, mas firme: "Um dia, William, você terá que escolher, suportar ou agir." Essas palavras, simples mas pesadas, ecoaram dentro dele por muito tempo. E nas noites seguintes, enquanto adormecia ao som do vento que soprava entre os pinheiros, parecia-lhe às vezes ouvir um murmúrio, como se viesse de longe. Uma única palavra, repetida incansavelmente: liberdade. Parte 2. O aprendizado da liberdade. As estações se sucediam, moldando aos poucos o corpo e a mente de William. Nas terras altas, crescer não era uma questão de despreocupação. Era um aprendizado constante, uma lenta modelagem conduzida pelos anciãos com a paciência das pedras. Cada dia trazia sua lição, e cada lição se imprimia nos gestos, nos músculos e na memória. As manhãs começavam antes do sol nascer completamente. Sir Malcolm arrancava seu filho do sono, e ambos saíam no ar fresco. Seus passos, levantando o orvalho das ervas altas, caminhavam muitas vezes em silêncio, pois seu pai lhe ensinara que um ouvido atento percebe mais que um olho distraído. Nos bosques, William aprendia a reconhecer o leve estalido de um galho que um cervo acabara de pisar ou o silêncio súbito que anunciava a presença de um predador.
A caça tornou-se sua primeira escola de paciência. O arco longo, talhado em madeira de teixo cuidadosamente selecionada, repousava em seu ombro como uma promessa. Ele aprendeu a tensionar a corda com um gesto seguro, a sentir a tensão nos dedos e nos ombros, a segurar o fôlego apenas o suficiente para que a flecha partisse em um impulso perfeito. Os dias passados rastreando caça, misturando-se às sombras dos pinheiros ou rastejando na erva úmida, forjaram nele essa resistência silenciosa que distingue o caçador do simples atirador. Mas o arco era apenas o começo. A arte do combate ocupava um lugar central na educação de um filho de clã. À margem do vilarejo, em um terreno delimitado por pedras erguidas, Sir Malcolm, seus irmãos e alguns anciãos treinavam os jovens nas armas. William começou pelo bastão, aprendendo a golpear, defender, fintar. Golpes mal ajustados resultavam em uma correção imediata. Uma pancada seca que ardia nas mãos e no orgulho. Depois veio a espada de treino, pesada e desbalanceada, feita para fortalecer os músculos e forçar a encontrar o movimento correto. A Claymore, longa e exigente, foi para ele uma revelação. Ela exigia tanto força quanto flexibilidade. E cada golpe devia ser pensado como um movimento completo, onde o equilíbrio do corpo contava tanto quanto a potência dos braços. Suas mãos se cobriram de calos, seus antebraços ganharam firmeza, e seus gestos, precisão. O escudo completava essa formação. Largo, circular, muitas vezes adornado com as cores do clã, servia para absorver golpes, mas também para atacar. William aprendeu a usá-lo não como mera proteção, mas como uma arma capaz de desequilibrar, abrir uma brecha. Os exercícios consistiam em alternar golpes de espada e investidas de escudo, mantendo-se móvel apesar do peso. Os dias de treino terminavam frequentemente ao redor do fogo, com os anciãos contando batalhas passadas. Esses relatos não eram apenas para entreter, traziam lições de estratégia, coragem e prudência. Falava-se de heróis que enfrentaram forças esmagadoras, mas também de erros fatais cometidos por aqueles que subestimaram o inimigo. Entre essas vozes, a de seu tio Argyle ressoava com força. Argyle viajara além das fronteiras, lutara em campanhas distantes. Contava sobre mares cobertos de navios, cidades com muralhas brancas, exércitos vindos de terras tão longínquas que só podiam ser nomeadas em lendas. Mas cada relato terminava sempre com a mesma ideia. Não importa a grandeza do inimigo, William dizia ele. O que conta é a causa pela qual você luta. E se essa causa for justa, ela lhe dará força para resistir quando tudo parecer perdido. A adolescência de William se desenrolava sob esse duplo ensinamento, o da arma e o do espírito. A mestria técnica só fazia sentido se servisse a um propósito maior que si mesmo. Nas vigílias de inverno, sua mãe, Margaret, completava essa herança transmitindo-lhe a memória do clã, os nomes dos antepassados, as histórias de suas alianças, as promessas que fizeram e cumpriram ao preço de suas vidas. Mas o mundo mudava e a ameaça inglesa se tornava mais premente. As patrulhas passavam agora com mais frequência pelas estradas, exigindo alimentos e hospedagem. Sua presença impunha uma tensão surda nos vilarejos. Os habitantes baixavam a voz quando os soldados estavam por perto, e as crianças eram ensinadas a não responder às provocações. William, por sua vez, observava. Via a maneira como os soldados se comportavam, sua arrogância segura, o modo como olhavam para as casas como se já lhes pertencessem. Uma noite, ao trazer lenha, perguntou ao pai por que não os expulsavam. Porque atacar cedo demais é perder antes mesmo de começar, respondeu Sir Malcolm. A raiva é uma lâmina.
Se você a brandir sem pensar, ela se voltará contra você. Mas se a afiar pacientemente no dia certo, ela cortará com precisão. Na primavera, William participou de sua primeira grande caça ao javali. Foi uma prova tanto física quanto mental. O animal, rastreado na floresta, acabou por investir com uma força impressionante. William, posicionado no flanco, jogou-se para o lado no último momento e cravou sua lança no flanco da fera. O impacto reverberou por todo o seu braço. Quando retornaram ao vilarejo, seu pai colocou uma mão em seu ombro, um raro sinal de reconhecimento. Os anos passavam e com eles a sombra crescia. William compreendia cada vez mais que a liberdade de que falavam seus pais e tios não era algo garantido. Era frágil, ameaçada e exigia vigilância constante. O vento das terras altas parecia às vezes murmurar a mesma coisa que seu pai. Prepare-se. E nesses murmúrios havia como uma promessa silenciosa. O dia chegaria em que ele deveria se levantar, não apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que compartilhavam aquela terra. Parte 3. A centelha da rebelião. Os anos passaram e William, agora um jovem homem, adquirira a estatura daqueles que a vida nas terras altas endurecera. Seus ombros eram largos, suas mãos marcadas pelo trabalho e pelo treino, seu olhar mais sombrio que outrora. No entanto, sob essa aparência tranquila, algo fervia. A ocupação inglesa, até então difusa, tornava-se cada vez mais opressiva. As patrulhas não eram mais apenas de passagem. Acampavam, inspecionavam, cobravam impostos, bandeiras estrangeiras, tremulavam sobre fortes construídos às pressas, e as ordens dos oficiais, secas e cortantes, ecoavam até nos vilarejos mais remotos. Rumores corriam rápido. Dizia-se que um senhor local fora despojado de suas terras por se recusar a jurar lealdade ao rei Eduardo. Outro vira seu filho levado à força para servir em uma guarnição distante. Numa manhã, William acompanhou seu pai ao mercado do povoado vizinho. A praça, normalmente ruidosa e animada, perdera seu calor. Soldados ingleses, armados e de armadura, montavam guarda perto do poço central. Seus olhares percorriam a multidão com uma familiaridade fria, como se tudo ali já lhes pertencesse. Um deles, rindo, derrubou com um gesto a cesta de uma velha, deixando suas maçãs rolarem na lama. William deu um passo, mas sentiu a mão firme de seu pai em seu braço. Um breve troca de olhares bastou. Não aqui, não agora. As semanas seguintes foram marcadas por humilhações mais diretas. Um oficial inglês, alegando cobrar um imposto atrasado, chegou à fazenda da família com 6 homens. Levaram um cavalo, 2 sacos de grãos e espancaram um servo lento demais para obedecer. William, voltando da caça, encontrou sua mãe em lágrimas e seu pai sentado, o rosto petrificado em um silêncio tenso. Naquela noite, William ficou acordado, encarando o teto baixo de seu quarto, as mandíbulas cerradas. Então, a tragédia assumiu um rosto familiar. No vilarejo de Lanark vivia Marian Braidfoot, uma jovem que William conhecia desde a infância. Eles se aproximaram ao longo dos anos, compartilhando a mesma indignação diante dos abusos ingleses. Mas uma noite, enquanto William estava longe, Marian foi atacada por homens do xerife local, William Hasselrig. Sob o pretexto de que ela ajudara rebeldes, eles a levaram. O que se seguiu foi brutal, e quando um mensageiro trouxe a notícia a William, ela já havia sucumbido aos ferimentos. Foi como se o mundo se reduzisse ao seu redor, deixando espaço apenas para um único ponto incandescente: a vingança. Mas essa raiva não era um impulso cego. Ela se concentrou, tomou forma, tornou-se uma lâmina pronta para golpear.
Na noite seguinte, ele reuniu alguns homens de confiança. Caminharam por longo tempo em silêncio, suas silhuetas fundindo-se às sombras das árvores. O solar do xerife erguia-se no centro de um pátio iluminado por tochas. Wallace deu suas ordens com um gesto. Os arqueiros neutralizaram as sentinelas. Então, com um movimento, escalaram a paliçada. O choque do metal ecoou, seguido por gritos abafados. William encontrou Hazelrig em seus aposentos. O inglês mal teve tempo de se levantar antes que a Claymore descesse. O sangue respingou nos tapetes e nas paredes. As tochas derrubadas incendiaram as cortinas e logo o solar inteiro estava em chamas. As labaredas subiram altas no céu noturno, iluminando o vale como um braseiro de revolta. Não era mais apenas uma vingança. Era um ato de guerra. No dia seguinte, os ingleses iniciaram uma caçada em grande escala. As estradas foram vigiadas, as casas revistadas, ofereceram ouro a quem entregasse William Wallace. Mas ele já não estava mais sozinho. Homens vieram até ele, sozinhos ou em pequenos grupos. Alguns haviam perdido entes queridos, outros suas terras. Todos compartilhavam a mesma raiva. Wallace os acolheu, não como um líder distante, mas como um irmão de armas. Juntos, começaram a atacar o inimigo onde menos esperava. Pequenos destacamentos isolados, comboios mal protegidos, patrulhas imprudentes. Uma noite, reunidos ao redor de um fogo escondido em uma clareira, William falou a seus companheiros. Sua voz grave ecoava no ar frio. Não temos nem o número deles, nem o ouro deles, mas temos o que eles nunca terão: a convicção de que esta terra é nossa. Se não a defendermos, ninguém o fará por nós. Um silêncio seguiu, depois um murmúrio de aprovação que se tornou um rugido. Naquela noite, um juramento foi selado tacitamente. As colinas escocesas tornaram-se então seu refúgio e aliada. Elas escondiam seus passos, amplificavam seus gritos de guerra, reverberavam o som dos combates para semear confusão. Cada vitória, por mais modesta que fosse, aumentava os números e alimentava a lenda. E nas tavernas, assim como nas choupanas, começaram a murmurar o nome de William Wallace com uma nova nuance, não mais apenas como de um homem, mas como de uma causa. Capítulo 2. A espada e a chama. Parte 1. O primeiro sangue. O ar da manhã era cortante, quase afiado, e trazia o cheiro misturado de terra úmida e urze esmagada que anunciava um dia carregado de significado. Os homens de Wallace permaneciam escondidos, espalhados entre as rochas e os arbustos que margeavam a passagem estreita de uma garganta. Abaixo, a estrada serpenteava entre duas encostas íngremes, formando um gargalo perfeito para uma emboscada. Era um lugar escolhido com cuidado, onde a própria natureza parecia querer armar uma cilada. Por dias, os batedores trouxeram notícias precisas. Um comboio inglês deixava Stirling para se juntar a uma guarnição isolada ao norte. 6 carroças carregadas de alimentos, barris de sal, armas e moedas de prata, escoltadas por cerca de 20 soldados. Para Wallace era um alvo ideal. Não apenas o butim seria útil, mas o ataque feriria os ingleses onde se sentiam seguros em suas próprias estradas. O plano era simples: deixar a vanguarda passar, encurralá-la no desfiladeiro, atacar rápido e com força, e então desaparecer antes que reforços chegassem. Os homens conheciam seus papéis. Os arqueiros, posicionados no alto, aguardavam um momento em que Wallace daria o sinal. Os combatentes corpo a corpo esperavam nas sombras, os dedos crispados nas lanças
ou nas empunhaduras das espadas. O silêncio era tenso. Ouviam-se apenas o farfalhar do vento nas samambaias e, ao longe, o murmúrio de um riacho. Wallace, agachado atrás de um bloco de granito, observava a estrada. Ele podia quase sentir a vibração do solo sob seus pés. O ronco das rodas e dos cascos se aproximava. Os primeiros cavaleiros apareceram, silhuetas escuras contra o fundo cinzento da pedra. Suas cotas de malha brilhavam intermitentemente quando um raio de sol atravessava as nuvens. Atrás deles, as carroças avançavam ao ritmo pesado dos cavalos de carga, escoltadas por soldados a pé. Os rostos ingleses confiantes pareciam ignorar o perigo. Wallace ergueu lentamente a mão, palma aberta para o céu. Os arqueiros tensionaram seus arcos, segurando a respiração. Então, com um gesto seco, ele abaixou o braço. A primeira saraivada de flechas sibilou no ar, cravando-se em gargantas, pescoços e rostos. 3 soldados caíram imediatamente. Gritos ecoaram, a escolta tentando se abrigar, mas não havia onde se esconder. Então, como uma onda quebrando na praia, os escoceses surgiram das rochas e arbustos. O choque foi brutal. As lanças escocesas perfuraram as primeiras fileiras, os escudos bateram contra os elmos, e as espadas desceram com a força de anos de rancor acumulado. Wallace, à frente, golpeava com uma precisão gélida. Sua Claymore descrevia arcos amplos, ceifando adversários como espigas maduras. Um cavaleiro tentou forçar a passagem. Wallace desviou, cortou as rédeas, e o cavalo, em pânico, jogou seu cavaleiro ao chão em uma nuvem de poeira. Os gritos dos feridos misturavam-se ao clangor do combate. Os cavalos relinchavam, puxando em vão suas rédeas. Os ingleses tentavam se reorganizar, mas a estreiteza do passo os condenava. Os de trás não podiam avançar. Os da frente recuavam sob pressão, criando um caos onde cada homem lutava por sua sobrevivência. Em poucos minutos, a escolta foi destroçada. Alguns soldados, em pânico, jogaram-se no riacho que margeava a estrada, esperando fugir pela água. A corrente gelada levou vários deles, suas armaduras puxando-os para o fundo. Quando o silêncio voltou, era pontuado apenas pelo ofegar dos homens e pelos gemidos dos feridos. Wallace limpou a lâmina de sua espada na túnica de um soldado caído, então deu ordem para revistar as carroças. Os mantimentos foram rapidamente distribuídos entre os homens. Uma parte seria enviada aos vilarejos próximos. As armas capturadas equipariam os recrutas. Quanto ao dinheiro, seria guardado para comprar reforços e pagar informantes. Mas mais que o botim, era o impacto psicológico que importava. Wallace subiu em uma das carroças tombadas e dirigiu-se aos seus homens, a voz clara apesar do esforço: que saibam que não estamos derrotados. Que saibam que cada estrada que julgam segura pode se tornar seu túmulo. Suas palavras foram seguidas por um grito forte, selvagem: liberdade! A palavra rolou pela garganta como um trovão, ecoou nas encostas rochosas e voou pelo vale, levada pelo vento. Ao deixar a garganta, os homens sabiam que algo mudara. Não era apenas uma vitória. Era um primeiro sangue derramado à luz do dia. Uma declaração aberta de que a Escócia não aceitava mais o jugo inglês. E para Wallace, era a certeza de que a guerra estava apenas começando. Parte 2. O grito das colinas. Após a emboscada na garganta, o nome de William Wallace viajou mais rápido que o vento que varria as cristas. Nos povoados agarrados às encostas, nas feiras, até nas tavernas enfumaçadas, murmurava-se a história de um escocês que ousara atacar o inimigo em suas próprias estradas e saíra vivo. Os detalhes mudavam conforme os lábios que os contavam.
Alguns diziam que ele abatera 10 homens com sua própria mão, outros que detivera um cavalo a galope com uma simples pegada. Pouco importava que a verdade se misturasse à lenda. O que contava era que os escoceses se lembravam de que não eram impotentes. Aos poucos, homens começaram a se juntar a Wallace. Primeiro em pequenos grupos, às vezes sozinhos, chegando de longe com nada além de uma espada velha, um machado de lenhador ou até um simples bastão. Vinham das terras baixas, dos vales isolados, das margens castigadas pela chuva. Alguns ainda carregavam as marcas dos golpes sofridos durante as requisições inglesas. Outros haviam visto suas fazendas queimadas, seu gado levado, um irmão ou filho enforcado por rebelião. Cada um carregava sua raiva como um fardo e Wallace soube transformá-la em arma. As colinas escocesas tornaram-se sua fortaleza. Ofereciam abrigos de pedra, refúgios estreitos onde um punhado de homens podia se esconder por dias, cristas de onde se via a léguas a aproximação das patrulhas inimigas. Wallace conhecia essas terras desde a infância. Os caminhos ocultos sob a urze, as passagens onde um cavalo não podia entrar, os vales seguros nos rios inchados pelas chuvas. Cada manhã ele treinava seus homens. Eles aprendiam a se mover sem ruído, a se fundir ao cenário, a escalar rapidamente uma encosta íngreme, a atirar com precisão mesmo em pleno vento. Os mais jovens manejavam o arco longo, seus dedos marcados pela corda, enquanto os mais robustos se exercitavam com a lança e o escudo. Os treinos eram duros, mas Wallace incentivava mais do que punia. Ele sabia que cada homem precisava se sentir parte de uma causa, não apenas soldado de um exército. À noite, os acampamentos improvisados ganhavam vida ao redor dos fogos. Compartilhavam o pão, as memórias, os risos também, apesar da dureza dos dias. Alguns tocavam notas hesitantes em uma flauta de madeira ou faziam dançar os dedos nas cordas de uma harpa velha, e a música se misturava ao murmúrio do vento. Wallace passava de grupo em grupo, ouvindo as histórias, aprendendo os nomes. Cada um devia saber que seu chefe o considerava um irmão de armas. Um dia, um mensageiro do sul trouxe uma notícia que deu origem a um plano. Uma guarnição inglesa, postada em uma pequena fortificação no topo de uma colina, controlava um entroncamento estratégico e extorquia os camponeses ao redor. Os monges de um priorado vizinho haviam sido despojados de suas reservas de cevada e queijo. Wallace reuniu seus tenentes. Era preciso atacar rápido e com força, mas, sobretudo, de maneira a inspirar aqueles que sofriam em silêncio. Partiram ao amanhecer, aproveitando uma névoa espessa. O plano era simples: atrair parte da guarnição para fora da fortaleza, bloquear o retorno dos soldados e então infiltrar-se por um flanco menos vigiado. Homens disfarçados de camponeses assustados vieram informar aos ingleses que um rebanho escapara e destruía plantações no vale. Como previsto, metade dos soldados saiu com ar irritado. Enquanto isso, Wallace e seus melhores escaladores subiram a encosta íngreme por trás, suas mãos agarrando as rochas úmidas. O assalto foi rápido. As sentinelas foram neutralizadas antes que pudessem dar o alarme. No pátio, uma breve luta eclodiu. O sargento inglês tentou resistir, mas um golpe de escudo o jogou ao chão. Os últimos homens, ainda na torre, depuseram as armas ao verem a Claymore de Wallace erguida sobre seu chefe derrotado. Em menos de uma hora, a colina mudou de mãos. Wallace ordenou que hasteassem uma bandeira artesanal, um tecido vermelho costurado às pressas, símbolo de desafio. Os camponeses foram convidados a subir. Devolveram-lhes o que lhes havia sido tomado, e os monges receberam suas reservas intactas.
Esse gesto valia tanto quanto uma vitória militar. Mostrava que Wallace não lutava por glória própria, mas para devolver ao povo o que lhe pertencia. 2 dias depois, como ele esperava, uma tropa inglesa veio para retomar a colina. Mas Wallace havia preparado a encosta. Troncos abatidos bloqueavam o caminho. Fossas camufladas esperavam os cavalos. Os arqueiros, escondidos atrás de rochas, dispararam suas flechas com precisão mortal. Os ingleses, desorganizados, recuaram, deixando vários homens caídos. Quando o silêncio voltou, Wallace reuniu seus homens no topo e falou-lhes: cada colina, cada vale, cada pedra desta terra nos pertence. Enquanto estivermos prontos para defendê-las, nenhum rei estrangeiro poderá dizer que a Escócia é sua. Um grito único se ergueu então, carregado por dezenas de vozes: liberdade! O vento das alturas levou a palavra ao longe, até os povoados que ainda aguardavam um sinal. Naquele dia, as colinas da Escócia deixaram de ser apenas uma paisagem. Tornaram-se a própria voz da revolta. Parte 3. O chamado à nação. As vitórias de Wallace, inicialmente modestas e locais, começaram a se espalhar como um incêndio em uma charneca, impulsionado pelo vento. Cada emboscada bem-sucedida, cada forte retomado dos ingleses, cada comboio interceptado adicionava uma nova faísca ao fogo. Nos vilarejos, contavam-se seus feitos à noite ao redor das lareiras, às vezes exagerando-os, mas sempre com admiração. Os anciãos diziam que, desde Robert Bruce, nunca um escocês havia encarnado tanto a esperança de uma nação inteira. Mas Wallace sabia que um punhado de combatentes, por mais valentes que fossem, não bastaria para libertar o país. Era preciso unir, dar uma direção clara à revolta. Os clãs da Escócia sempre foram orgulhosos e divididos, prontos para defender suas próprias terras, mas lentos para se reunir sob um único líder. Era essa a barreira que ele precisava superar. Ele convocou seus tenentes em um vale isolado, protegido de olhares. Um grande mapa de couro foi estendido sobre uma mesa improvisada. Pedras, servindo de peso, marcavam as posições inglesas conhecidas, os pontos de suprimento, as rotas estratégicas. Wallace colocou um dedo firme sobre Stirling. É aqui que devemos atacar. Se segurarmos esta ponte, cortaremos a rota do norte aos ingleses. Mas para isso, precisamos de mais que nossos homens atuais. Precisamos de toda a Escócia. Os preparativos começaram imediatamente. Mensageiros partiram para as terras altas, as terras baixas e até as ilhas. Cada portador de notícias conhecia os riscos. Ser capturado significava a forca ou o machado. Ainda assim, partiram sem hesitar, pois a mensagem de Wallace era simples e atingia o coração. É hora de a Escócia se levantar. Em alguns vales, a resposta foi imediata. Chefes de clã vieram em pessoa, trazendo homens robustos, arcos longos, espadas herdadas de seus pais. Em outros lugares, as coisas foram mais difíceis. Algumas famílias haviam jurado lealdade ao rei da Inglaterra em troca de sua sobrevivência. E romper esse juramento podia significar a ruína. Wallace os ouviu, mas não cedeu. Não há paz na submissão. Se vocês ficarem parados hoje, amanhã seus filhos carregarão as cores deles e esquecerão até sua língua. Aos poucos, as fileiras cresceram. As colinas ecoavam os passos de novos recrutas, os golpes de teste nos escudos, o farfalhar das capas ao vento. As mulheres também participavam. Fabricavam ataduras, preparavam mantimentos, forjavam até pontas de flechas. A revolta deixava de ser um punhado de homens armados. Tornava-se o sopro de todo um povo. Wallace visitou vários povoados
para falar diretamente com os habitantes. As pessoas se aglomeravam nas praças, apertadas umas contra as outras, apesar do medo de serem vistas por espiões ingleses. Seu discurso não era adornado por belas frases. Ele falava como homem do povo, com a gravidade de quem sabe que cada palavra conta. Não lutamos por glória, nem por terras, nem por um trono. Lutamos para que ninguém decida por nós o que devemos ser. Lutamos para que nossos filhos cresçam livres nesta terra que viu nossos pais nascerem. Essas palavras tocavam o coração com mais certeza que qualquer promessa de riqueza. Os olhares se erguiam, as mandíbulas se cerravam, e frequentemente, ao final de seus discursos, um grito surgia, espontâneo, poderoso: liberdade. A palavra rolava de boca em boca, enchendo as ruelas estreitas como uma maré crescente. Os ingleses, preocupados com essa efervescência, reforçaram suas guarnições e dobraram suas patrulhas. Mas isso apenas alimentava a raiva. Cada nova prisão, cada enforcamento público, tornava-se um argumento a mais para reunir os indecisos. Wallace sabia que caminhava sobre uma linha tênue. Precisava atacar com força suficiente para manter a chama acesa, mas evitar uma batalha prematura que destruísse suas forças. Uma noite, enquanto o acampamento se preparava para o descanso, Wallace subiu em uma rocha que dominava o vale. O céu estava baixo, carregado de nuvens que filtravam a luz da lua. Ele falou aos seus homens com uma voz grave, pausada, quase lenta: somos mais numerosos hoje que ontem, e amanhã seremos mais que hoje. Mas lembrem-se, não é apenas o número que dá a vitória, é a fé que temos em nossa causa. As colinas, os rios, o mar, tudo aqui nos pertence por direito de nascimento. E enquanto respirarmos, a Inglaterra não poderá nos tomar isso. Um silêncio profundo seguiu, como se até o vento tivesse parado para ouvir. Então, na sombra das tendas, uma voz respondeu: pela Escócia. Outras a imitaram, e logo todo o vale ressoou com esse grito. Naquela noite, a revolta de Wallace cruzou um limiar invisível. Não era mais apenas uma luta de homens armados. Tornara-se o chamado de uma nação inteira que despertava. Capítulo 3. A liberdade ao ferro em brasa. Parte 1. Ponte de Stirling. A dança da vitória. A manhã de 11 de setembro de 1297 abriu-se em uma névoa espessa, um véu cinzento que cobria o rio Forth e apagava os contornos das colinas ao redor. Na margem norte, o exército escocês aguardava, escondido na umidade matinal. Os homens apertavam as correias de suas armaduras, esfregavam a condensação em seus arcos, ajustavam a pegada em suas lanças. Ao centro, William Wallace, ereto, silencioso, observava a longa ponte de madeira que conectava as duas margens. Aquela frágil passagem seria a chave do dia. Do outro lado, na margem sul, estendia-se a força inglesa. Bandeiras com as cores reais tremulavam frouxamente na névoa. Centenas de soldados pisoteavam na espera, cavaleiros e infantaria misturados. Sir Hugh de Cressingham, comandante-chefe, parecia ansioso para lutar. Wallace sabia que essa impaciência seria sua ruína. O plano escocês era simples e audacioso: deixar os ingleses se engajarem na ponte, estreita ao ponto de permitir apenas 2 cavaleiros lado a lado, e então atacar quando apenas uma parte tivesse cruzado o rio, isolando a vanguarda do grosso do exército. Os pântanos ao redor da margem norte dificultavam qualquer manobra. Se os ingleses se atolassem, suas armaduras os pesariam como pedras. Wallace deu suas instruções em um tom comedido, quase calmo, como se descrevesse uma dança. Deixem-nos avançar. Façam-nos crer que recuamos.
Quando seus elmos brilharem ao sol de nossa margem, fechem a armadilha. As horas passaram lentamente. O sol por vezes atravessava a névoa, revelando silhuetas que pareciam flutuar sobre a água. Então, finalmente, os ingleses começaram a avançar. Os primeiros cavalos martelaram as tábuas da ponte, seguidos por infantaria pesadamente armada. Wallace sinalizou para seus homens se prepararem, mas ninguém se moveu. Os escoceses, escondidos atrás dos relevos do terreno, pareciam ter desaparecido. A vanguarda inglesa pisou na margem norte. Mais um instante e estaria fora do alcance de qualquer socorro. Então, Wallace abaixou a mão. De repente, as colinas ganharam vida. Dezenas de arqueiros surgiram de suas posições e dispararam uma chuva de flechas que caiu sobre as fileiras apertadas. Gritos eclodiram, misturados ao clangor das lanças que se abaixavam. Os lanceiros escoceses investiram, formando uma barreira impenetrável. Os cavalos ingleses, em pânico, empinavam, incapazes de avançar ou recuar no terreno lamacento. Atrás deles, outros soldados tentavam cruzar a ponte, mas o engarrafamento era total. As tábuas rangiam sob o peso, e alguns, em pânico, tropeçavam e caíam no rio, arrastados pela corrente gelada. Wallace, no coração do tumulto, manejava sua Claymore com a precisão de um mestre de armas. Cada golpe acertava, cada movimento tinha um propósito. Ao seu redor, seus homens gritavam, "Pela Escócia!" e suas vozes abafavam até o rugido do vento. A vanguarda inglesa logo foi subjugada. Aqueles que tentavam recuar esbarravam na massa de suas próprias tropas ainda na ponte. As águas do Forth tornaram-se turvas e avermelhadas, carregando elmos e lanças quebradas. Cressingham, que permanecera na margem sul, percebeu tarde demais a artimanha de Wallace. Incapaz de reorganizar suas linhas, ordenou a retirada, mas a confusão era total. Os escoceses pressionaram sua vantagem. Alguns cortaram as tábuas da ponte, isolando definitivamente os últimos ingleses na margem norte. Presos, cercados, foram forçados a se render ou morrer ali. Quando o tumulto finalmente se acalmou, o silêncio parecia irreal. A névoa se dissipava, revelando o campo de batalha. Armas espalhadas, corpos caídos, a ponte quebrada ao meio. Os escoceses, ofegantes, olhavam-se com uma mistura de exaustão e incredulidade. Eles haviam vencido. Wallace reuniu seus homens em uma pequena elevação. Sua voz ecoava, grave e clara. Hoje, mostramos que a Escócia pode repelir um império. Mas lembrem-se, isso é apenas uma batalha. A guerra ainda está à nossa frente. Os homens responderam com um grito que fez o ar vibrar. Liberdade. A palavra cruzou o rio, perdeu-se nas colinas e talvez chegou aos ouvidos dos camponeses que aguardavam notícias ao longe. A vitória na ponte de Stirling não foi apenas um sucesso militar. Foi um símbolo resplandecente. Os escoceses enfrentaram a Inglaterra em um terreno escolhido e a derrotaram pela astúcia e determinação. A história daquele dia começaria a se espalhar ao cair da noite, e com ela, a imagem de um líder que sabia transformar rios e pontes em aliados. Wallace, por sua vez, não saboreava. Sua mente já se voltava para o próximo passo. A Inglaterra não deixaria esse afronta sem resposta. E ele sabia que o mais difícil ainda estava por vir. Parte 2. Herói da Escócia. A vitória na ponte de Stirling espalhou-se pela Escócia como uma onda em um lago tranquilo, ganhando força a cada relato, brilho a cada boca que a contava. Nos povoados e vilarejos, falava-se do homem que enfrentara a Inglaterra e a forçara a recuar. As crianças imitavam seus gestos com bastões.
Os anciãos evocavam seu nome como o de heróis de outrora, e até aqueles que ainda duvidavam se surpreendiam a esperar. Wallace, no entanto, não se deixou embriagar pela glória. Sabia que o prestígio é uma arma de dois gumes. Atrai apoios, mas também a atenção implacável do inimigo. Passou os dias seguintes reorganizando suas forças, cuidando dos feridos, fortalecendo posições estratégicas. As colinas ao redor de Stirling tornaram-se um bastião improvisado. Cada trilha, cada val agora vigiado por batedores. Rapidamente, chefes de clã acorreram para saudá-lo. Alguns vinham por convicção, outros por cálculo, conscientes de que se unir a ele podia trazer prestígio e influência. Wallace os recebia com a mesma mistura de firmeza e respeito. Nessas reuniões, não se apresentava como rei ou senhor, mas como o guardião da Escócia, um título que, em breve, lhe foi oficialmente conferido. Era mais que uma honra. Era uma responsabilidade que ligava seu destino ao de todo um povo. A cerimônia ocorreu em uma grande sala de pedra, à luz trêmula das tochas. Bandeiras com as cores dos clãs pendiam das vigas, e os rostos atentos refletiam uma mistura de orgulho e gravidade. Um ancião, de barba branca como a neve das montanhas, avançou com uma espada e um escudo decorados com o saltire escocês. Entregou-os a Wallace, pronunciando palavras solenes. Pela vontade dos clãs e em nome do povo, reconhecemos você como o guardião do reino da Escócia, defensor de sua liberdade e dignidade. Wallace inclinou a cabeça, recebendo a homenagem não como uma coroa, mas como um fardo aceito. Quando falou, foi com uma voz firme, quase áspera. Este título não é para minha glória, mas para nossa causa. Enquanto eu respirar, defenderei esta terra contra quem tentar submetê-la. Mas saibam, esta luta só será vencida se permanecermos unidos. As velhas rixas devem morrer aqui, hoje. Essas palavras acertaram em cheio. Mãos se estenderam. Antigas inimizades foram postas de lado, ao menos por um tempo. A Inglaterra, observando esses sinais de unidade, compreendeu que Wallace não era um simples chefe rebelde. Tornara-se o rosto de um movimento nacional. Os meses seguintes foram dedicados a consolidar posições e levar a guerra ao sul. Wallace liderou várias incursões em território inglês, atacando rápido e desaparecendo antes que reforços chegassem. Essas investidas, embora breves, marcavam as mentes, mostravam que a Escócia não estava apenas na defensiva, mas capaz de levar o combate ao inimigo. Nos povoados libertados, os habitantes recebiam os homens de Wallace com gritos de alegria e presentes modestos, pão quente, odres de cerveja, cobertores tecidos. As crianças corriam atrás dos cavalos, e alguns camponeses ofereciam espontaneamente suas ferramentas ou carroças para ajudar no esforço de guerra. Cada vilarejo assim reacendido tornava-se um ponto de apoio, um lar onde a ideia de liberdade criava raízes. No entanto, por trás dessas vitórias, Wallace via despontar a sombra de desafios maiores. Os nobres escoceses, embora impressionados, permaneciam desconfiados. Muitos estavam ligados à Inglaterra por tratados ou interesses comerciais. Wallace sabia que alguns prefeririam negociar com o inimigo a arriscar suas terras em uma guerra total. Essa desconfiança mútua ele a carregava como uma armadura invisível, ciente de que ela poderia se romper ao primeiro revés. Numa noite de inverno, enquanto a neve começava a cobrir as colinas, Wallace permaneceu sozinho no topo de um promontório. Abaixo, os fogos do acampamento brilhavam, pontuados por risos e canções. Ele deixou seu olhar correr até o horizonte, onde a noite engolia as planícies. Atrás dessa escuridão,
ele sabia que a Inglaterra já se preparava para responder. Ganhamos uma batalha, murmurou para si mesmo. Mas a guerra está apenas começando. Essas palavras ninguém ouviu, mas resumiam toda a lucidez do homem. Ele não se iludia sobre a força do adversário, nem sobre a fragilidade de sua posição. E, ainda assim, no fundo dele, ardia aquela certeza. Enquanto permanecesse de pé, ele encarnaria aquele sopro de liberdade que nada, nem mesmo o poder de um império, poderia apagar por completo. Parte 3. As sombras de Falkirk. O verão de 1298 anunciava-se pesado, não apenas pelo calor que estagnava nos vales, mas também pela ameaça que pairava sobre toda a Escócia. Desde Stirling, a Inglaterra preparava sua resposta. O próprio rei Eduardo I reunia um exército massivo, cavaleiros cobertos de ferro, arqueiros galeses famosos por sua precisão mortal, infantaria experiente. Dizia-se que cada vilarejo do norte da Inglaterra contribuíra com homens e suprimentos para essa expedição. Wallace, agora guardião do reino, sabia que o confronto seria inevitável, mas ainda esperava evitar um choque direto. Sua estratégia baseava-se na mobilidade, hostilizar o inimigo, cortar suas linhas de suprimento, desgastá-lo até que se retirasse por si mesmo. No entanto, nem todos compartilhavam dessa prudência. Alguns nobres escoceses, ansiosos por defender sua honra, pressionavam por uma batalha campal. Cedendo a essa pressão e temendo perder seu apoio, Wallace consentiu em enfrentar os ingleses perto de Falkirk, onde colinas e pântanos podiam limitar a vantagem da cavalaria inimiga. Na aurora de 22 de julho, o exército escocês tomou posição. Wallace dispôs seus homens em Chiltrons, grandes formações circulares eriçadas de longas lanças, projetadas para quebrar as investidas da cavalaria. Entre esses círculos humanos, colocou arqueiros e infantaria mais leve. Pântanos de um lado, uma colina do outro. Tudo parecia pronto para conter a maré inglesa. Do outro lado do campo, a visão era aterradora. As bandeiras inglesas flutuavam sobre um mar de armaduras e lanças. Os arqueiros galeses já tomavam posição, alinhando seus arcos longos, seus aljavas cheios. Dizia-se que esses homens podiam perfurar uma cota de malha a 200 passos. Wallace observava, impassível em aparência, mas sabia que esses arqueiros seriam a chave do dia. O fragor começou com uma chuva de flechas. Os dardos escuros sibilavam no ar antes de caírem sobre os Chiltrons. Os lanceiros, apertados uns contra os outros, resistiam, seus escudos erguidos, mas cada saraivada arrancava vidas. Os arqueiros escoceses, menos numerosos e com alcance reduzido, lutavam para responder. Então veio a cavalaria inglesa. Os cavalos, maciços e cobertos de ferro, lançaram-se em uma investida trovejante, seus cascos levantando poeira. As primeiras fileiras chocaram-se de frente com as lanças escocesas. Cavaleiros e suas montarias se empalaram, rolando ao chão em um misto de gritos e metal. Mas os assaltos se sucediam, e a cada vez os círculos escoceses se fechavam um pouco mais, os homens grunhindo de esforço, suas mãos sangrando no cabo das lanças. Wallace circulava a cavalo entre as linhas, gritando incentivos, lembrando a todos que resistir significava viver, ceder significava morrer. Sua presença, alta silhueta no meio da batalha, galvanizava as tropas, mas o inimigo, implacável, avançava. À tarde, a situação tornou-se crítica. Os arqueiros ingleses, ainda à distância, continuavam a ceifar as fileiras. Onde um homem caía,
Uma brecha se abria no Chiltron, rapidamente explorada pela infantaria adversária. Apesar da resistência obstinada, algumas formações começaram a ceder. Wallace ordenou uma retirada organizada para a colina, esperando salvar o maior número de vidas possível. A retirada logo se transformou em um combate desesperado. Os ingleses, sentindo a vitória ao alcance, redobraram a ferocidade. Os escoceses, exaustos, recuavam passo a passo, cobertos por alguns grupos que se sacrificavam para retardar a perseguição. O rio de sangue derramado naquele dia marcaria as memórias por muito tempo. Quando a noite caiu, Wallace havia perdido quase metade de seus homens. Falkirk era uma derrota, e todos sabiam disso. Mas não era uma debandada. Graças à disciplina dos Chiltrons e à retirada coordenada, parte do exército sobreviveu para continuar a luta. No silêncio do acampamento, Wallace percorreu as fileiras, colocando uma mão no ombro dos feridos, trocando uma palavra com aqueles que choravam um irmão ou amigo. Seus próprios traços estavam marcados pela fadiga e pela dor, mas sua voz permaneceu firme. Hoje, eles pensaram que nos quebraram, mas, enquanto respirarmos, não venceram. Isso não é o fim. Essas palavras, simples mas carregadas de uma determinação feroz, reacenderam uma chama vacilante. Pois, mesmo na sombra de Falkirk, Wallace permanecia o homem que se recusava a dobrar, e enquanto ele estivesse de pé, a Escócia também estaria. Capítulo 4. O último sopro de liberdade. Parte 1. O exílio e a caçada. Após Falkirk, a Escócia carregava suas feridas a céu aberto. As colinas que haviam ecoado os gritos de vitória agora ouviam apenas os murmúrios cautelosos dos sobreviventes. Os ingleses retomaram várias fortalezas, reforçaram as guarnições, impuseram novamente sua lei com uma dureza redobrada. Os senhores hesitantes que se juntaram a Wallace após Stirling afastaram-se pouco a pouco, buscando preservar seus domínios. Wallace entendeu que permanecer à vista seria oferecer sua cabeça ao inimigo. Ele abandonou o título de guardião do reino, não por fraqueza, mas para preservar a causa. Oficialmente não estava mais à frente do exército, mas, na prática, continuava a guiar os resistentes desde as sombras. As campanhas da Inglaterra tornavam-se mais arriscadas. Patrulhas vasculhavam os bosques, vilarejos eram vigiados, estradas infestadas de espiões. Ele se tornou um viajante fantasma. À noite cruzava os passos montanhosos, margeava rios a val, dormia em celeiros ou sob as estrelas. Às vezes, encontrava refúgio com camponeses leais que arriscavam a vida ao acolhê-lo. Uma velha lhe ofereceu uma tigela de sopa quente em uma choupana fustigada pelo vento, sem dizer uma palavra, mas seu olhar traía uma fé inabalável. Wallace se nutria desses gestos simples tanto quanto do pão que lhe ofereciam. Mas a caçada inglesa não fraquejava. Eduardo I colocou um preço considerável por sua cabeça: ouro, terras e títulos para quem entregasse William Wallace, morto ou vivo. Essa promessa atraía não apenas caçadores de recompensas, mas também traidores potenciais entre aqueles que outrora o aclamaram. Wallace sabia disso, e cada aperto de mão, cada olhar prolongado, tornava-se uma aposta silenciosa. Para escapar do cerco, ele tomou o caminho da França. Alguns dizem que esperava encontrar o rei Filipe IV para obter apoio e homens. Outros que buscava apenas um respiro, um lugar para recobrar o fôlego. A travessia foi perigosa. Ventos contrários, navios ingleses cruzando ao largo, portos vigiados. Ele finalmente alcançou as costas francesas, onde foi recebido com uma curiosidade mesclada de desconfiança.
A corte da França, ocupada com seus próprios assuntos, não lhe ofereceu nem exército nem ouro, mas Wallace conquistou aliados entre cavaleiros e mercenários que admiravam sua tenacidade. Os banquetes onde contava com voz grave a luta escocesa deixavam um silêncio respeitoso nas salas. No entanto, ele sabia que palavras sozinhas não libertariam sua terra. Os meses passaram e o chamado da Escócia tornou-se mais forte. Chegavam notícias. Bolsões de resistência ainda seguravam, mas careciam de direção. Alguns murmuravam que Wallace precisava voltar, que só ele podia reacender a chama. Apesar dos perigos, ele decidiu retornar. Seu retorno foi discreto. Por etapas curtas, alcançou as costas, evitando os grandes portos. Em um navio mercante fustigado pelos ventos, cruzou novamente o mar, o rosto oculto por um capuz. Quando pisou em solo escocês, foi em uma praia deserta, varrida pelos borrifos. Lá, respirou fundo o ar salgado e frio e jurou não deixar aquela terra cair sem lutar mais uma vez. Mas o inimigo estava pronto. Os ingleses haviam infiltrado o país com espiões. Cada vilarejo podia esconder um informante, cada acampamento um traidor em potencial. Wallace movia-se à noite, mudava frequentemente de caminho, usava os bosques como um manto. Ele retomou contato com chefes leais, organizando pequenas operações contra postos isolados. Esses ataques lembravam aos ingleses que o guardião não estava morto, mas também atraíam mais caçadores em seu encalço. Uma noite, enquanto a lua nascia atrás das nuvens, Wallace confidenciou a um companheiro de longa data: sei que eles acabarão me cercando, mas enquanto houver uma espada erguida pela Escócia, minha vida terá valido a pena. Ele não sabia o quão proféticas essas palavras se revelariam, pois nas sombras as redes se apertavam, tecidas tanto pelo ódio do inimigo quanto pelas mãos daqueles que, outrora, o haviam aplaudido. Parte 2. A captura. As semanas que se seguiram ao retorno de Wallace foram um jogo perigoso, um vai-vem incessante entre golpes desferidos ao inimigo e fugas silenciosas por colinas e bosques. O homem conhecia cada trilha escondida, cada val discreto, cada bosque capaz de ocultar um punhado de homens. Ainda assim, sentia que o cerco se fechava. Os ingleses não se contentavam mais em enviar tropas. Compravam consciências. A traição veio de onde ele menos esperava. Sir John Menteith, um nobre escocês, outrora combatera sob a mesma bandeira. As razões exatas de sua traição permanecem veladas. Promessa de ouro, pressão política, rancor pessoal, talvez uma mistura de tudo isso. De qualquer forma, Menteith havia jurado lealdade a Wallace, e essa lealdade transformou-se em uma armadilha. Numa noite de agosto de 1305, Wallace estava perto de Glasgow. Ele aceitara a hospitalidade de um pequeno solar pertencente a um simpatizante, acreditando encontrar um breve repouso. A chuva caía incessantemente, martelando as telhas e abafando os ruídos externos. Na grande sala, algumas tochas espalhavam uma luz vacilante sobre as pedras úmidas. Wallace, sentado perto do fogo, polia mecanicamente sua claymore. Seus companheiros, exaustos, já haviam adormecido. Os primeiros sinais de perigo foram quase imperceptíveis. Um estalido abafado, um suspiro contido na escuridão do corredor. Então, de repente, a porta explodiu em pedaços. Soldados ingleses, seguidos pelos homens de Menteith, invadiram a sala. Wallace saltou de pé, a espada já erguida. O combate foi breve, mas de uma intensidade fulgurante.
Wallace abateu 2 atacantes antes que conseguissem segurá-lo. Sua Claymore descrevia amplos arcos luminosos na luz das tochas, golpeando aço e carne com a mesma determinação. Mas o número estava contra ele. Mãos se fecharam sobre seus braços, outras o acertaram com golpes de coronha. Um elmo atingiu sua têmpora, embaçando sua visão. Conta-se que ele continuou a lutar, mesmo de joelhos, recusando-se a ceder. Foram precisos 4 homens para arrancar sua espada. Finalmente desarmado, foi jogado ao chão, os pulsos atados atrás das costas com correntes grossas. Apesar da dor, ele ergueu a cabeça e fixou o olhar em Menteith, que permanecia nas sombras. Não pensei que a Inglaterra precisasse pagar um escocês para me derrotar, disse ele, com uma voz grave, lenta, quase desdenhosa. Menteith não respondeu. Talvez tenha desviado o olhar. Os soldados arrastaram Wallace para fora do solar, empurrando-o na lama encharcada. A chuva gelada escorria por seu rosto, mas ele caminhava ereto, sem um gemido, cada passo como um desafio silencioso. A viagem até Londres foi longa e humilhante. Acorrentado, exposto aos olhares, ele atravessou vilarejos e cidades sob vaias de alguns e lágrimas de outros. Na Escócia, a notícia de sua captura espalhou-se como uma sombra. Alguns murmuravam que ele estava perdido, outros juravam que, mesmo preso, permaneceria invencível em espírito. À medida que se aproximava de Londres, o acolhimento tornava-se mais hostil. As ruas enchiam-se de curiosos vindos ver o inimigo do rei, o homem que ousara desafiar um império. Wallace, sujo, emagrecido pelas privações, mantinha uma postura ereta. As correntes eram apenas um peso em seus pulsos, não em sua mente. Quando, por fim, as pesadas portas da Torre de Londres se fecharam atrás dele, o silêncio caiu. As paredes frias e grossas pareciam absorver cada som. Lá, em uma cela estreita, onde o ar cheirava a umidade e pedra, William Wallace aguardou seu destino. Nenhuma grade, nenhuma porta podia fazê-lo esquecer que, além daqueles muros, a Escócia ainda vivia, e que ele havia plantado nela uma semente que nenhum rei poderia arrancar. Parte 3. O julgamento e o sacrifício. Em 23 de agosto de 1305, Londres despertou em uma agitação incomum. Desde a aurora, as ruas se encheram de uma multidão ansiosa para ver o prisioneiro de quem se falava havia semanas. William Wallace, o rebelde escocês, o guardião deposto. As sinetas soavam ao longe, e um rumor, semelhante ao rugido de um mar distante, subia das ruelas pavimentadas. Em sua cela na torre, Wallace levantou-se ao som dos ferrolhos sendo abertos. Seus guardas, de couraças embaçadas, agarraram-no pelas correntes. O metal mordia seus pulsos, mas ele não mostrou nada. Jogaram-lhe um manto grosseiro sobre os ombros antes de levá-lo para fora. O ar fresco da manhã acariciou seu rosto, misturado ao cheiro acre da cidade. Colocaram-no em uma carroça, as mãos ainda atadas, e o cortejo seguiu para Westminster Hall. A multidão se apertava dos dois lados, alguns gritando insultos, outros, mais discretos, inclinando a cabeça em sinal de respeito. Wallace olhava reto à frente, sem uma palavra, seu olhar fixo em um ponto invisível ao longe. Esse silêncio, mais que qualquer grito, impunha uma forma de dignidade que até seus inimigos pareciam sentir. Em Westminster Hall, o julgamento foi rápido, quase uma formalidade. As acusações já estavam prontas. Traição contra o rei da Inglaterra, assassinatos, pilhagens. Wallace ouviu, impassível, até que o juiz o acusou de traição
a Eduardo I. Então ele ergueu a voz, grave e firme. Nunca prestei juramento ao rei da Inglaterra. Como poderia traí-lo? Essas palavras pairaram por um instante no ar, atingindo a Assembleia com um brilho gélido. Mas o veredicto já estava decidido. O juiz pronunciou a sentença: morte por enforcamento, evisceração e esquartejamento. Um suplício projetado não apenas para matar, mas para humilhar e apagar até a memória de quem o sofria. Levaram-no de volta às ruas, dessa vez a pé, arrastado atrás de cavalos em uma prancha de madeira. A madeira rangia sobre os paralelepípedos, levantando poeira que se misturava ao suor e ao sangue seco. As pessoas se debruçavam nas janelas, algumas se benziam, outras jogavam detritos. Wallace não respondeu nem aos insultos nem às cusparadas. Sua respiração permanecia calma, quase medida. Chegando a Smithfield, o local da execução, ele ergueu os olhos para o céu. Nuvens pesadas se acumulavam, filtrando uma luz pálida. Retiraram suas correntes para amarrá-lo à forca. A corda apertou-se em seu pescoço, mas ele manteve a cabeça erguida. Os carrascos executaram sua tarefa com a brutalidade fria de homens acostumados ao ofício. Cada gesto visava quebrar o homem tanto quanto o corpo. As crônicas relatam que ele não gritou, mesmo quando o suplício atingiu seu auge. Talvez tenha pensado nas colinas escocesas, no cheiro das urzes, no vento que deslizava sobre os loches. Talvez tenha revisto o rosto de seus companheiros caídos em Stirling ou Falkirk, ou talvez simplesmente tenha permanecido naquele silêncio obstinado que sempre fora sua armadura. Quando tudo terminou, seus restos foram espalhados pelos 4 cantos do reino, um aviso a quem ousasse seguir seu exemplo. Mas esse ato de terror teve o efeito oposto ao desejado. Em vez de apagar seu nome, gravou-o ainda mais fundo na memória dos homens. Na Escócia, a notícia espalhou-se como uma brasa levada pelo vento. Nas choupanas, tavernas e castelos, contava-se como Wallace enfrentara seu destino sem dobrar. Já o pintavam como mártir, herói imortal. Os camponeses murmuravam que enquanto houvesse um escocês para se lembrar dele, a liberdade não morreria. Assim terminou a vida de William Wallace, mas não sua história. As gerações seguintes ainda carregaram seu nome nos lábios, não como de um vencido, mas como de um homem que ousara se erguer, por vezes sozinho, contra a mais poderosa coroa da Europa. E no vento que sopra nas terras altas, alguns dizem que ainda se pode ouvir, levado de vale em vale, a palavra que ele gritara em tantos campos de batalha: liberdade. Há vidas que não se medem por sua duração, mas pela marca que deixam no coração dos homens. William Wallace não viveu o suficiente para ver a Escócia livre, mas viveu plenamente o bastante para encarnar sozinho a própria ideia de liberdade. Lembra-se dele como um gigante de coragem, um homem que manejava a Claymore como uma extensão de sua alma, mas também como um espírito indomável, capaz de erguer um povo apenas pela força de suas palavras e seu exemplo. Seus feitos na ponte de Stirling, sua audácia nas campanhas contra a Inglaterra, sua recusa obstinada em se curvar diante de um rei estrangeiro, tudo isso tece a lenda que atravessou os séculos. Mas além das batalhas e vitórias, Wallace foi um homem. Conheceu a amizade e a traição, a glória e a solidão. Caminhou na lama das planícies como nas pedras das grandes salas, falando com camponeses como com nobres. Não era invencível nem imortal, mas sua recusa em se submeter fez dele um símbolo que nem a morte pôde apagar. E quando o vento corre pelas colinas da Escócia, deslizando entre as urzes e acariciando os loches, ainda carrega o eco de sua luta. Pois William Wallace não era apenas um chefe de guerra, era a voz de um povo
que diante da sombra dos impérios ousou dizer com uma voz clara e inabalável: nunca seremos escravos. Obrigado por me acompanhar nesta noite em nossa viagem pela história. Espero que este relato tenha lhe trazido paz e inspiração para bons sonhos. Não se esqueça de se inscrever no Lendas do Sono para mais histórias que o ajudarão a adormecer serenamente. Cuide-se e até breve.